moçada, Thiago na área. A gente se encontra aqui, ó, na Matriz de Bom Sucesso, na cidade de Caeté. A gente fez um tour aqui pelo Circuito do Ouro de Minas Gerais. E agora por volta da noite que a gente está parando, estamos voltando para Belo Horizonte. E eu parei aqui, a gente parou aqui para tomar uma água, etc. E essa matriz é muito bonita. Então eu vou sentar aqui e vou contar para vocês a história do Padre Cícero, aquele que eu falei aqui no meu último shot aqui, que está sendo aí beatificado. Vem com a gente nesse vídeo, moçada! Fala, moçada, Thiago na área. A gente está aqui hoje para falar do grande Padre Cícero. Padre Cícero Romão Batista, meu padrinho Padre Cícero, como diz lá no Nordeste, não é? A gente vai contar um pouco da história dele, contar como é que foi a infância, do seu envolvimento político, da sua excomunhão da Igreja Católica, né, de como se fundou o município de Juazeiro do Norte, que é uma pequena homenagem que a gente faz aí para este grande cidadão, considerado cidadão do século, cearense do século, né, e está entre os 20 homens mais influentes de toda a história do Brasil e que é de suma importância para o Nordeste, de suma importância para a cultura brasileira, nordestina no geral e para a cultura religiosa. A gente vai contar a história dele agora, mas antes disso, não deixa de se inscrever aqui no canal, não deixa de dar o like, não deixa de curtir, faça um gordinho feliz, né? E a gente está trazendo aí isso, um pouco de história, um pouco de cultura e diversão para vocês, beleza? Cícero Romão Batista, Padre Cícero, ele nasceu no dia 24 de março de 1844, no Crato, no Ceará, na região ali do Cariri cearense. Ele era filho do Joaquim Romão Batista e da Joaquina Vicença Romana, dona Quinô. O seu Joaquim era comerciante, né? Ele tinha um pequeno comércio na região do Crato, né? Então ele era de uma família de, vamos dizer assim, classe média. Né? Ele teve sua educação de base, né, nas escolinhas da região, né, e em casa, era muito costume naquela época em casa, né, e aos 12 anos de idade, ele lendo a biografia de São Francisco de Sales, ele faz o seu voto de castidade, ele começa a sua vida religiosa, né, aos 12 anos de idade, fazendo aí os seus votos de castidade. Em 1860, quando ele estava por volta dos 15 para 16 anos, ele foi matriculado aí no seminário, na escola do Padre Souza Rolim, e ele estudou aí até 1962. Essa escola era em Cajazeiras, na Paraíba, e ele estudou lá até 1862, quando ele teve que retornar para casa. Seu pai chegou a falecer de cólera, né? As suas irmãs e a sua mãe, né? Suas irmãs solteiras e a sua mãe ficaram com dificuldades financeiras, então ele teve que retornar para casa. Retornou para casa, continuou seus estudos dentro de casa mesmo, retornou. E em 1865, com a ajuda dos seus padrinhos, ele conseguiu estudar no Seminário da Prainha, em Fortaleza. Então ele estudou no Seminário da Prainha e se ordenou padre lá. Ele era considerado um aluno mediano nos seminários, né? Não tinha uma oratória muito boa, né? Foi ordenado padre no dia 30 de novembro de 1870. Então ele retorna ao Crato, e enquanto o bispo da Diocese de Ceará não entrega uma capela para ele ordenar suas missas, né, ele começou a dar aula de latim no Colégio Padre Biapina, né, e ele deu aula de latim por 2, 3 anos aí, até que recebesse uma capela para ordenar suas missas. Em 1871, ele vai a Tabuleiro Grande, na fazenda de Juazeiro, no povoado de Juazeiro, ali no Ceará. Ele vai na época do Natal e ele faz a ordenação da Missa do Galo. Ele era um padre muito carismático, né? Mesmo tendo formado, sendo um aluno mediano em oratória, era um padre muito carismático, né? Ele adorou o pessoal do povoado de Juazeiro e a recíproca foi a mesma. Tanto foi a mesma que em 1872 ele voltou, ele é com 29 anos, ele voltou para o povoado de Juazeiro para fazer a Missa do Galo novamente. Ele resolve mudar com a família para Juazeiro, para o povoado de Juazeiro, após um sonho que ele teve, que neste sonho ele encontrava com Jesus e os apóstolos sentados à mesa ceando, como o quadro da Última Ceia do Da Vinci, naquela mesma distribuição, né? E ele entra por uma porta e por outra porta entrava um monte de pobres e flagelados, aquela população carente nordestina ali da seca, do auge da seca do Ceará,
e entravam um monte, né, de desfavorecidos na sala, e Jesus fazia um discurso falando que estava muito descontente com a humanidade, mas que daria uma outra chance pela humanidade, né, porque a humanidade era má, e ele tem todo um discurso que no sonho dele Jesus faz, e que aí ele olha para o Padre Cícero e fala: Padre Cícero, é sua responsabilidade cuidar dos pobres, e aponta os pobres e desfavorecidos que tinham entrado na sala no sonho, que era aquela população da região de Juazeiro, do povoado de Juazeiro. Bom, então ele chega na região do Juazeiro, né, do povoado de Juazeiro, e ele faz um trabalho árduo, ele tem um grande trabalho pastoral ali de evangelização, de tentativa de melhorar os costumes, livrar a região do pecado, melhorar os costumes da população, né? E aí ele pega o período da grande seca nordestina, que foi entre 1877 a 1879, a grande seca, e ele fez um trabalho maravilhoso com a população, ajudando a população a passar por essa seca, e aí ele vai ganhando, né, cada vez mais apoio e clamor popular, a população cada vez mais gosta dele, e ele ali está exercendo aquela função que Jesus pediu para ele no sonho. E ele chega a ter tantas pessoas ali no cuidado dele, que ele é auxiliado pelas beatas. Ele cria aí uma legião de beatas para ajudá-los ali nesse pastoral, nesse evento pastoral, né, nessa ação pastoral de evangelização, nas beatas do Padre Cícero. E ele conduz com muita austeridade, muita severidade ali, mas ele faz ali um belíssimo trabalho, e a população está cada vez mais, né, se interessando por ele. Capelinha aí, o pessoal já começa a pensar em reformar a capelinha, né, e ele vai tomando esse clamor popular. Pessoas de outras regiões, né, próximo a Juazeiro, começam a ir para Juazeiro para conhecer este novo padre, né, e ele já tinha um visual um pouco mais diferente, uma voz mais empossada, então ele começa a atrair muitas pessoas para essa região, a ponto dele criar aí, né, 2 irmandades de mulheres de boa fé e homens de boa fé para ajudá-lo. E ele cria essa irmandade, ele segue o exemplo do Padre Biapina, né, morreu em 1883, ele cria essa irmandade. E nessa irmandade, inclusive, com homens de boa fé, mulheres beatas. Inclusive, deixa eu fazer a colinha aqui. Inclusive, um dos homens que participa dessa irmandade do Padre Cícero é o José Lourenço Gomes da Silva, né? Ele, depois de algum tempo, ele se torna líder aí do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Se quiserem saber o que foi o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, deixa aí nos comentários que a gente traz um vídeo falando sobre isso, tá ok? Nem que for um shotzinho explicando para vocês. 1º de março de 1888, estou continuando minha colinha aqui, hein? Durante uma celebração de missa, né, ele, na hora da comunhão, uma hóstia vira sangue na boca da Beata Mocinha. E isso, né, a região fica sabendo, e muitas vezes isso foi acontecendo, e nas comunhões, né, da celebração da missa, na hora das comunhões, né, a hóstia virava sangue na boca da Beata Mocinha, e foi virando sangue, aquela coisa toda, e isso foi recorrendo, essa notícia foi correndo para a região inteira. E aí, milagre do novo padre, aquela situação toda, a diocese manda uma comissão para analisar, né, esse milagre que aconteceu nas celebrações do Padre Cícero. E essa comissão foi composta por 2 padres, 2 médicos, etc e tal, e eles analisam e veem que foi um milagre mesmo, e entregam essa carta avisando que foi milagre, que acontecia um milagre nas celebrações do Padre Cícero, para a Diocese do Ceará. Recebendo aí essa constatação do milagre, insatisfeito aí com essa constatação do milagre, né, o Dom Joaquim, deixa eu olhar o nome do homem aqui, Dom Joaquim José Vieira, que era arcebispo lá do Ceará, ficou insatisfeito com isso e mandou uma outra comissão analisar, o qual essa comissão entendeu que foi um embuste do Padre Cícero juntamente com a Beata Mocinha, tá bom? E aí ele tirou os poderes sacerdotais do Padre Cícero, né, e mandou enclausurar a Beata Mocinha. A Beata Mocinha chamava Maria de Araújo, tá? Se vocês quiserem um vídeo sobre ela, deixa aqui embaixo que a gente traz aí um videozinho sobre ela também. Então mandaram ela ser enclausurada, ela acabou morrendo em 1914,
né, enclausurada, e o padre Cícero aí perde os poderes sacerdotais, são retirados os poderes sacerdotais do padre Cícero neste período aí. Bom, com essa decisão aí, o padre Cícero vai a Roma em 1898 e ele consegue uma audiência com o Papa Leão XIII, tá? E ele explica para o Leão XIII e aí ele é absorvido dessas acusações, da acusação de embuste, ele é absorvido e recupera aí os direitos sacerdotais dele. Voltando a Juazeiro, a decisão do Vaticano é revista, né? E aí ele é excomungado da Igreja Católica, tá? Alguns historiadores falam que ele não chegou a ser excomungado de fato, mas ele é excomungado, ele perde aí os direitos sacerdotais dele. E, inclusive, no ano de 2015, o Papa Bento XVI abriu o processo aí de revisão aí dessa excomunhão do padre Cícero, e em 2015 ele recebeu o perdão da Igreja Católica, voltando a ser, né, não tendo mais a excomunhão da Igreja Católica. Em 1911, o povoado de Juazeiro é levantado da cidade, né, e o padre Cícero aí se torna o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte, em 1911. Ele era filiado ao Partido Conservador, Republicano Conservador. Então ele se tornou aí o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte. Ele acabou sendo deputado federal no Ceará, sendo que ele não exerceu esse cargo, né? Ele, junto com outros 16 coronéis, 16 políticos influentes, né, da região, apoiaram um determinado governador e fizeram um pacto, uma aliança, né, que foi conhecido aí como Pacto dos Coronéis, aí no período do coronelismo, né, cearense ali. Na década de 1920, ele começa a perder força política. Porém, ele está tendo uma ascensão cada vez maior como santo milagreiro. Ele já não podia rezar o ofício de missa, né? Já não era mais padre, não podia rezar o ofício de missa, mas ele estava se tornando um santo milagreiro cada vez mais, cada vez maior a fama dele de milagreiro, né? Ele já estava arrastando multidões a Juazeiro para poder receber a bênção do padre Cícero, etc., do padrinho Cícero, etc. e tal. Né? Após a Revolução de 1930, então é aí que ele perde força política mesmo. Mas em contrapartida ele está virando um expoente cada vez maior aí da cultura dos santos populares. O padre Cícero eu acho que é o maior santo popular do Brasil e ele está se tornando cada vez mais forte aí. Em 1926 ele tem um encontro com o Lampião. Gente, deixa eu deixar claro para vocês uma coisa. A gente vê muito nos filmes, nas literaturas, nas historinhas, que o padre Cícero e o Lampião tinham uma relação. Não tinham, tá? Vamos deixar claro, não tinham. O padre Cícero e o Lampião se encontraram uma única vez, tá? Ali com um convite que o Floro Bartolomeu fez, usando aí o padre Cícero, para que o Lampião subisse para Juazeiro do Norte e se filiasse à Força Patriótica Nacional para combater o avanço da coluna Prestes. Então foi para isso que eles se encontraram. Aí tem uns mitos, umas lendas que o padre Cícero falou com o Lampião para sair do cangaço. Não tem nada disso. Tá? O Lampião era contra, o padre Cícero era contra, o Lampião era devoto do padre Cícero, tá? Mas o padre Cícero tinha meio contra o Lampião, mas não podia fazer nada, precisava. Então eles tiveram esse encontro aí. E é neste caso que o Lampião recebe a sua patente, né, a falsa patente de capitão da Força Patriótica Nacional. Foi armado, foi uniformizado neste encontro, tá? Lampião chegou em Juazeiro do Norte com 49 homens. E aí chegou em festa, aquela coisa toda. Tá? Tem o dedo do Floro Bartolomeu por trás. Mas se vocês querem saber quem que é o Floro Bartolomeu, eu vou deixar aqui, ó, nos cards um vídeo sobre o Benjamin Abraão Boto, tá falando do Floro Bartolomeu. Se quiserem, comenta aqui embaixo que a gente traz um vídeo sobre ele, que era um médico, rábula, daquela região ali, influência política, etc e tal, que é bem interessante. Bom, voltando aí ao padre Cícero, lembrando que o padre Cícero não era comunista, pelo contrário, ele era conservador. Aí vocês nordestinos aí, ó, devotos do padre Cícero, que acham que o comunismo é bom, o padre Cícero era terrivelmente contra o comunismo. Contra mesmo, ele falava que o comunismo era uma criação do próprio Lúcifer e que o comunismo era a luta do diabo, representava a luta do diabo com Deus. Então o comunismo tinha que ser extirpado da terra, por isso que era tão contra aí, né, a coluna Prestes do Carlos Prestes. Galera, quer saber sobre o que foi a coluna Prestes? Quer saber quem foi o Carlos Prestes? Deixa aí nos comentários que a gente traz, beleza? O padre Cícero morreu em 1934, ele morreu antes do Lampião. Em 1934, aos 90 anos de idade, já de idade avançada, tinha um probleminha, né, no dorso, mas deixou um grande legado na cidade de Juazeiro. E
esse movimento cultural beato do Nordeste aí, em Juazeiro do Norte especificamente, transformou Juazeiro do Norte numa das maiores cidades do Ceará. Né, uma cidade turística. Nós tivemos, aqui eu vou deixar algumas fotos aqui, ó. Nós tivemos aí no Santuário do Padre Cícero em 2018, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. A estátua é gigantesca, o monumento é gigantesco, vale a pena conferir. O Padre Cícero arrasta até hoje, ele morreu em 1934, a gente está em 2022. Ele arrasta até hoje uma multidão de romeiros, que é um espetáculo ímpar. Vocês têm que conhecer. Eu fico muito feliz em ver aí o reconhecimento do Vaticano e do processo de beatificação do Padre Cícero ter sido aprovado. Tomara que rapidinho nós tenhamos aí o nosso Padre Cícero como beato e depois como Santo Padre Cícero, entendeu? Porque é um cara que merece pelo que fez, tanto pelo cunho religioso, pelo trabalho religioso que fez, pelo trabalho pastoral que fez, quanto pelo trabalho político. O Padre Cícero é um exemplo ímpar da nossa cultura, da cultura brasileira. Meu padrinho Padre Cícero está dentro do sangue de todo brasileiro, tá certo? Bom, moçada, foi essa aí a história do Padre Cícero. Quem quiser saber mais sobre os outros temas que a gente falou, comenta aí embaixo. Moçada, se gostarem desse vídeo aí, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de dar o like. Posso, gordinho feliz? Olha, gostaram da minha camisa? Essa camisa foi comprada lá no Angico, tá? Lá na Grota do Angico. Tanto que ela é escrito Angico aqui em cima e não escrito Piranhas. Se gostarem desse vídeo, não deixe de dar o like e curtir. Pra gente é muito importante o like de vocês, a inscrição de vocês aí, os comentários de vocês. A gente vai ver que vocês estão gostando do vídeo, vamos ver que vocês estão se interagindo mais e nos motiva a trazer mais histórias, mais cultura. A gente vai terminar aqui esse vídeo aqui com umas imagens panorâmicas aqui da bela matriz de Bom Sucesso aqui na cidade de Caeté. Quem quiser conhecer aqui em Minas Gerais, é lindo, faz parte do Circuito do Ouro, tá certo? Mais uma vez, faça o gordinho feliz, se inscrevam no canal, deixa o like de vocês. Tamo junto, moçada, e até a próxima!